A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco aqui em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que está datada para o dia 26 de julho de 2020. Tem por tema que a construção do templo enfrentou oposição. Como tudo na vida do cristão, como tudo na obra do Senhor, o inimigo sempre se levanta para tentar se opor, para tentar impedir, para tentar obstruir a obra do Senhor de avançar. Não seria diferente enquanto o povo tentava se reedificar. E sempre é assim quando nós buscamos voltar para o centro da vontade do Senhor. Bem, o textuário diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo, em Neemias capítulo de número 4, estava inclinado a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno, né? Nós temos que entender que em toda a história da humanidade, em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Israel, analise aí comigo, veja em toda a sua história. Eu sei que não teve nada que foi fácil, o tempo inteiro você conquistou o que conquistou com muitas lutas, com batalhas a níveis que te exigiram esforço, que te exigiram dedicação, que te exigiram romper barreiras e principalmente os muitos impedimentos que na grande maioria das vezes eram impedimentos espirituais, mas mesmo assim, como foi na vida de Paulo, o próprio Espírito Santo às vezes o impediu de ir, mas é porque ali na frente ele tinha um propósito e ele veio a ter um sonho, como registra o livro de Atos, o capítulo de número 16, onde pela madrugada um varão falava com ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Mas não somente o Espírito Santo o impediu de avançar, existiam oposições malignas e muitas das vezes o diabo o impediu de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Paulo queria chegar até a Espanha, não conseguiu. Muitas das vezes ele escrevia em suas cartas que ele queria estar com os irmãos de Roma, os irmãos de Corinto. A esperança dele é que fisicamente, como ele também gostaria de pregar o evangelho com liberdade, ele pudesse estar entre os irmãos. Mas muitas das vezes ele foi impedido. Impedimentos não impediram ele, dificuldades não impediram ele de que o Evangelho, através da vida dele, pudesse avançar. Ou seja, eu quero dizer, meu amado amigo, minha amada amiga, meu irmão, minha irmã, que os impedimentos não nos podem impedir de avançar na obra de Deus, de impedir que a obra de Deus também avance em nossas vidas. E quando o assunto é restauração, quando o assunto é reedificação do altar, do templo que nós somos na presença do Senhor, da nossa intimidade com Deus, pode ter certeza que a batalha é travada e poucas não serão as oposições por parte do inimigo. Bem, o texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras, capítulo de número 4. Aí tem uma série de versículos, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 24, nós vamos ler e você pode nos acompanhar, caso você não tenha aí a revista, tenha perto de ti, aberta para consultar durante toda essa aula, um exemplar da Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática, ela é o fundamento, e nós iremos falar um pouco sobre fundamento nessa aula também, e é ela que nos inspira, assim como é a espada do Espírito, a continuar lutando contra as oposições do inimigo, né? Esdras, capítulo de número 4, acompanhe aí comigo, vai aparecer também na sua tela. Nós vamos ler os versículos que foram indicados pela revista. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca.
Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarcistas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes: teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda do rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela que foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção em alguma deste lado do rio. Não terás porção alguma deste lado do rio. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que dê uma ordem, e guardai-vos de serdes remissos nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Por que cresceria o dano para os prejuízos dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lido perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia, né? Nós temos aqui então no livro de Esdras, nós estamos num contexto onde o povo voltou, né? Como está aqui relatado no tópico de número 1, o povo voltou com muita alegria, com muito júbilo, com um sentimento de restauração, de restaurar o altar, de restaurar o templo, de restaurar a cidade do nosso Deus, conforme o próprio livro de Salmo fala, a cidade e no lugar onde Deus era adorado, onde aquele povo tinha uma intimidade com Deus, ali um sentimento de restaurar a comunhão, o culto a Deus, né? Esse povo estava voltando ali, depois de restaurar o altar, a, claro, uma grande oposição. Primeiramente, eles lançam os alicerces do templo. E a Bíblia vai dizer que depois que Ciro orientou que o povo e aqueles que quisessem, nós estudamos isso nas lições passadas, eu te convido a abrir aí, nós temos organizados em uma playlist as 3 primeiras aulas, né, desse terceiro trimestre, que é uma edição especial que a CPAD está lançando para nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, né? E que é muito apropriada, foi lançada primeiramente, editada e comentada por Eurico Bergstein em 1993, que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então nós estudamos que o povo estava voltando para Jerusalém, o povo estava voltando, e na aula passada nós falamos sobre a restauração do altar. Voltava-se então a adorar ao Senhor, voltava-se então a preparar aquilo que era a base para qualquer outra coisa que viesse a ser feita. A adoração, né? Como nós falamos, primeiramente nós temos que restaurar o altar. E agora, o texto ainda que nós estudamos na lição passada, e aqui na primeira parte da lição de hoje, o comentarista está trazendo, é que houve uma grande solenidade.
houve uma grande festa quando os fundamentos da casa do Senhor estavam sendo edificados, né? De modo que nós precisamos entender que aquele povo estava entendendo também que ali estava se fundamentando a base dessa restauração. Nós podemos visualizar e conjecturar acerca disso nas nossas vidas, porque nós que somos cristãos evangélicos, nós temos por princípio base, pela base da nossa vida, né? A base da nossa estrutura cristã, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé em prática. É a palavra de Deus que é a nossa regra de conduta, conduta social, conduta moral, conduta sentimental, emocional. É aqui que tem a capacitação intelectual e principalmente é aquilo que nos liga ao nosso Deus, que nos faz conhecer o Deus da palavra, né? É a palavra de Deus, sim, é a nossa também conduta espiritual, é o fundamento que nós vemos para a construção deste que somos nós, templos do Espírito Santo. Então, esse povo estava celebrando, porque agora, e nesse momento de celebração, eles estavam agora reedificando os alicerces do templo, e isso era um motivo de grande alegria, era um grande avivamento que estava acontecendo, né? A partir do despertamento de reedificar o altar. O grande avivamento em toda a história da Bíblia foi com Esdras e Neemias, e nós vamos estudar isso em algumas lições da frente, foi com Josias, foi no cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, em Atos, capítulo de número 2, em cima das promessas, as promessas da palavra de Deus, né? Então, o grande fundamento para um avivamento, todo avivamento, eu sempre falo isso, todo avivamento, ele só provém de um quebrantamento. Esse quebrantamento só vem de um confrontamento. Esse confrontamento só vem através da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus pelo Espírito Santo, quando nós estamos buscando a face do Senhor através das Santas Escrituras. Então aqui nós somos convidados novamente a viver um despertamento para estudarmos a palavra, para mergulharmos na palavra, para conhecermos a palavra, para vivermos a palavra, para entendermos a palavra e praticarmos essa palavra no nosso cotidiano, de modo que assim novamente serão reedificados os alicerces, né, da nossa vida. E o povo estava ali reedificando o templo, e isso era maravilhoso. É claro que, como nós vamos ver desde aqui da indicação da leitura semanal, leitura diária, né, nós vamos ver o texto de Neemias, capítulo de número 4, né, ali nós vamos ver, essa lição será bem explanada na lição de número 9, na aula de número 9, um pouco mais à frente nós vamos trabalhar, mas nós vemos um exemplo de como que o inimigo tentava, assim como foi a atuar na vida de Esdras e Zorobabel para impedir a construção do templo. Mais à frente nós vamos ver também que o povo, Sambalate, Tobias e o povo daquela região queria impedir Neemias também de trabalhar e de edificar os muros de Jerusalém, né? A cidade estava sendo fortificada de novo. É claro que os samaritanos e todos aqueles povos que nós lemos ali, né? Os povos arquevitas, tarpelitas, afarcistas, babilônios, sussanquitas, todos esses povos não queriam a edificação de Jerusalém. A bem verdade que o inimigo ele não quer que nós venhamos a nos edificar na presença do Senhor. É bem verdade que os governos por aí não querem que a igreja se fortaleça enquanto um organismo vivo. É bem verdade que aqueles opositores da família não querem que você e a sua família se fortaleça na presença do Senhor. O diabo nunca vai estar satisfeito quando nós quisermos edificar as nossas vidas e sempre vai tentar colocar um desânimo, como foi na vida de Neemias, mas Neemias estava fazendo uma grande obra
ele não podia parar, ele não podia descer. Tentaram o enganar, tentaram o assustar, assim tentaram falar mentiras contra ele, até o convidaram para adorar ao Senhor, mas na verdade eles queriam era distrair o povo de Deus que estava reconstruindo os muros. É um exemplo, nós vamos ver um pouco mais a fundo, mas aqui o próprio comentarista já traz como as leituras diárias, para a semana de preparação, e é um contexto que está dentro do nosso universo, mas nós vamos entender também que o próprio Senhor Jesus, ele é aquele que quer reedificar a sua igreja. No livro de Mateus, o capítulo de número 16, versículo de número 18, ele está falando com Pedro que sobre esta pedra ele reedificaria a igreja. A pedra ali não era Petros, o próprio Pedro, uma pedrinha pequena. Era o próprio Cristo, a palavra, o verbo vivo, que era a rocha inabalável. Era sobre o próprio Cristo, era sobre ele mesmo, sobre a palavra dele, que ele iria edificar a sua igreja, de modo que Cristo é a pedra angular, de modo que Cristo é o princípio, ele é a base da estrutura da igreja do Senhor, e ele mesmo quer reedificar a casa do Senhor, o povo de Deus, Também o Espírito Santo, ele está trabalhando, Ele está trabalhando, querendo conduzir a igreja do Senhor a um sentimento de reverência na presença de Deus. O povo de Deus perdeu muita reverência, o nada a ver, tudo é normal, tudo pode, entrou no nosso meio, as liberdades e as liberalidades nos assustam muitas das vezes no contexto em que nós vivemos, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, de modo que Cristo quer nos edificar nele, e assim o Espírito Santo também quer nos edificar em Cristo para fazer de nós morada. Mas é claro que isso não é compreensível para aqueles que não são espirituais. Eu tenho falado que é muito claro, é porque algumas coisas são claras para nós, mas como nós vamos ver muito sobre oposição, aqueles que estão de fora, para eles não são claros, porque o próprio texto de 1 Coríntios capítulo de número 2 diz que aquele que é espiritual compreende todas as coisas e tudo discerne, mas não é discernido por ninguém, Assim também, de modo que parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não está andando em espírito não entende as coisas do Espírito. Aqueles que não estão na presença do Senhor, muitas das vezes não entendem a sua vida, a sua caminhada, Muitas das vezes as pessoas não compreendem as nossas escolhas. Alguns por maldade, alguns por oposição consciente, ideológica, contra o cristianismo e os benefícios que ele pode fazer na salvação da alma do homem, mas alguns até mesmo inconscientes por simplesmente não conhecer a Jesus, Mas nós sabemos que somos o templo do Espírito. É Paulo falando em 1 Coríntios capítulo número 3, O templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Sim, ainda Eclesiastes, capítulo número 5, acerca dessa reverência que o comentarista está falando que o Espírito quer colocar em nós, O próprio Salomão está escrevendo: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Isso foi o Senhor falando com Moisés, lá na experiência que ele teve, quando foi o convidar a vivenciar uma experiência extraordinária com ele, e também conduziu o povo à saída do Egito. Eclesiastes, Salomão falou: guarda os teus pés quando entrares na casa do teu Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Ainda o salmista, no Salmo 89:7, diz: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos que o cercam. Só que a questão é que nós somos a casa de Deus, é que nós somos o templo santo de Deus, é que nós estamos constantemente na presença de Deus. E quando o texto fala para tirar a sandália dos pés, está convidando a Moisés, como era no tempo antigo, só tinha sandálias aqueles que eram donos de alguma coisa, escravos andavam descalços. O Senhor estava convidando Moisés a agora andar de acordo com a vontade dele, a se tornar um servo de fato dele, um escravo dele, alguém que o obedeceria
obedeceria em cada detalhe, em cada circunstância e em tudo que fosse ordenado a fazer. Da mesma forma, vede como andais, né? O próprio Paulo falou em Efésios, e guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor, medita sobre os seus passos, veja como está a tua conduta, não só na casa de Deus, não só nos templos, mas hoje, num tempo de reclusão, onde as pessoas muitas das vezes estão, né, em lockdown, estão em sistemas de quarentena, as pessoas muitas das vezes, elas não estão vivendo socialmente, senão aparentemente naquilo que elas mostram na rede social. Elas precisam guardar os seus pés, ou seja, veem como tem vivido, vê a sua conduta, vê como tem conduzido a sua vida, porque elas estão constantemente na presença do Senhor. O nosso Deus vê todas as coisas, e o Espírito Santo, ele quer nos convidar mais uma vez a nos edificar em Cristo, porque é o próprio Cristo que nos edifica, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, voltando ao texto de Mateus, ainda Efésios 3, 10, Paulo vai falar, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos céus. O detalhe é que, como eu falei na aula passada, no livro de Mateus, capítulo de número 5, no final das bem-aventuranças, Jesus fala que nós seríamos perseguidos por causa da justiça e por causa do nome dele. Né? Perseguidos por aceitar a Jesus como nosso Salvador, o nome dele, e por causa da obra que ele faz em nossas vidas, a transformação que o mundo não conhece, né? Porque o Espírito que habita em nós, o mundo não conhece, né? De modo que também, assim, aqueles que estão em Cristo, eles são luz do mundo, e assim eles vão vivenciar uma experiência dos céus na terra. É o reino de Deus que é assim mostrado aqui na terra através da sua igreja. Também Israel foi convidado a mostrar a grandeza de seu Deus para todas as nações, mas ele não fez isso, ao contrário, quando Deus o convidou e tirou ele do Egito, e ali passou pelo deserto, falou, não se misture com os povos daquela terra. Por quê? Porque senão vocês vão acabar adorando aos seus deuses, se prostituindo e abandonando, virando as costas para mim. Mas antes era para que eles demonstrassem uma vivência espiritual saudável, seguindo os mandamentos de Deus, e assim demonstrassem Deus àqueles povos de todas as nações, de modo que todos os povos daquelas nações pudessem adorar ao Deus vivo, o Deus de Israel, mas eles não fizeram isso. Também a nação de Israel é convidada a mostrar a Deus, mas não cumpriu esse propósito. No tópico de número 2, os opositores se levantam. Como sempre, os samaritanos se opõem à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Após a morte de Salomão, após a divisão do reino que aconteceu na época de seu filho, veio a se criar o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul que tinha sede em Jerusalém, e o reino do norte com as outras 10 tribos que tinha sede ali, sede em Samaria, e era adorado ali também em Betel, o bezerro de ouro. Deus dividiu a nação em nação do norte e do sul. A própria nação de Israel já tinha passado por outros cativeiros, né? Outros opressores vieram contra a nação de Israel. Antes de estar subjugada à Medopécia, aos babilônios, eles passaram pelo cativeiro assírio. E no cativeiro assírio, o povo era tirado da região de Israel e levado para a Síria. E eram trazidos povos da Síria e de outras nações para a região de Samaria, de modo que ali virou uma área de muita mistura. Então o povo de Samaria, aquele povo que vinha para Samaria, até temia ao Senhor e ali o adorava, né, vendo a grandeza do Deus de Israel que fazia coisas extraordinárias, mas não deixava de adorar cada um na sua casa os seus deuses, né? Porque eles eram um povo misturado. Mas aí eles agora se levantam, um povo pagão, se levantam para poder vir contra a construção do templo, né? Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguiram, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ainda Mateus, capítulo de número 5, nós falamos desse texto. O Senhor Jesus está falando que nós somos bem-aventurados quando mentirem, e assim nós fomos perseguidos. O povo estava sendo perseguido
Porque estava querendo reconstruir o templo. Tem mais texto, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, Jesus está falando que o pai da mentira é o diabo. Os argumentos que aquelas nações estavam se ajuntando para escrever uma carta para mandar para Artaxerxes eram argumentos mentirosos para nós entendermos muitas das vezes como é que o inimigo trabalha se levantando com mentiras para tentar apagar e tentar oprimir, tentar esfriar e tentar parar a obra de Deus, o servo de Deus. Paulo ainda está falando aos Efésios, capítulo número 4, versículo de número 25, por isso deixai a mentira e falai cada um ao seu próximo a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Ele está lembrando a igreja que estava em Éfeso, que nós somos o corpo de Cristo e que nós não devemos andar ligados à mentira, mas nós devemos andar ligados à verdade, que é a palavra de Deus, porque o pai da mentira é o diabo, como Jesus falou. Existem muitas pessoas que dão lugar ao diabo através de pequenas mentirinhas, não tem? Quando alguém liga e fala, antigamente era assim, não, fala que eu não tô não, ou então a pessoa até mesmo de um gesto de querer agradar, ô fulano, vai lá em casa, ao invés dela parar e pensar, falar, eu vou ver, meu irmão, se der eu vou, não sei o que, ela fala, vou sim, e fala e não vai, e a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, e o que passar disso é procedência maligna. Nós devemos tomar cuidado com mentira. Uma mentirinha do diabo enganou a Eva, que assim também conduziu Adão à queda, e aí toda a humanidade pecou por conta de uma mentirinha, né? Muitas mentirinhas são contadas. A mentirinha de Ananias e Safira fizeram com que ele viesse a morrer. Por quê? Porque mentiram contra o Espírito Santo de Deus, no capítulo de Atos, capítulo 5 do livro de Atos, né? Eu me lembro nos Estados Unidos, teve uma época, uma história que contava que um pastor muito zeloso do seu rebanho, muito zeloso da palavra, pregador fiel às Santas Escrituras, fazia um bom trabalho e cativava todo o povo daquela região. E ali uma de suas ovelhas, mulher que era solteira, mas que tinha alguns problemas emocionais, ela veio a se apaixonar por aquele pastor e vendo a impossibilidade daquele relacionamento, ela veio a começar a criar boatos e então levantou uma calúnia, uma difamação contra aquele pastor, falando que assim ele estava em adultério com ela. Bem, o conselho que dirigia aquela igreja, né, a liderança que estava acima daquele pastor, achou por bem o afastar. Infelizmente, a mulher dele o deixou acreditando naquela mentira e os filhos se levantaram contra ele. Anos depois, antes da sua morte, a mulher veio a chamar alguns daqueles líderes que ainda estavam vivos e confessar o seu pecado. Agora ela consumida por aquela mentira e vendo toda a desgraça que havia causado na vida daquele homem de Deus, ela então vem a confessar que ela tinha mentido e que ela tinha falado por conta de não saber lidar com seus sentimentos diante daquela impossibilidade daquele relacionamento e daquela paixão se realizar. Então foram procurar aquele pastor anos depois, mais de 20 anos depois, e viraram para ele e falaram que estava devolvendo a ele a credencial dele e que se ele quisesse ele poderia voltar a pregar e até mesmo se ele quisesse a dirigir de novo uma igreja. E ele virou para aqueles homens e falou bem assim: devolvam então a minha família, devolvam então a minha reputação, devolvam então aquilo que eu tinha e que uma mentira tomou e que vocês não buscaram discernimento e tiraram da minha mão. Bem, aquele homem, ele não tinha como voltar atrás e uma mentira estragou a vida dele. Muitas pessoas têm as suas vidas estragadas por conta de mentiras. Nós temos que tomar cuidado para não sermos engajados aí, então, no joguete do diabo e assim participarmos da propagação de fake news, de mentiras.
Um ambiente como esse que nós estamos vivendo é muito propício, né, onde nós temos a facilidade das mídias sociais, de nós queremos compartilhar algumas coisas que na maioria das vezes não convém. Cuidado, não seja um propagador de mentiras. Essas mentiras, por menor que possam parecer, elas podem causar grandes estragos. Lembremos sempre, o pai da mentira é o diabo. Nós vamos ver no livro de Josué, o capítulo de número 9, ainda como um exemplo de como que o inimigo ele tenta criar contextos, né? O povo de Gibeão, com medo, né, da nação de Israel e vindo o que Josué tinha feito em Jericó, eles usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles vieram contando mentira, falando que vinham de longe, para poder assim pedir a paz com a nação de Israel, sendo que Deus tinha falado para não fazer aliança com aquele povo. E o problema é que o povo de Israel e Josué, naquele momento, não teve discernimento e não buscou ao Senhor em oração, para que o Senhor revelasse qual era o conteúdo e a intenção daquela possível aliança, e assim vieram a cair no engano, na mentira, na astúcia do povo gibeonita e fizeram aliança com ele, de modo que, descobrindo essa aliança, ao invés de consertar, tentaram consertar da pior forma e colocaram aquele povo como um castigo para ser aqueles que iriam trazer a lenha e trazer a água, né? Lá no finalmente, ó, porém lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Triste é quando o inimigo é quem traz a água para saciar o povo. Triste é quando aos gravetos é o inimigo que traz para botar fogo. O fogo para quê? Fogo para a congregação. É fogo estranho no altar. Cuidado com as alianças. E pior ainda, quando nós errarmos, que nós venhamos a confessar e deixar, e não tentar consertar e dando o nosso jeitinho, que pode piorar ainda a situação. Cuidado com a mentira do inimigo, né? Quem era esse povo? Voltando, o povo samaritano, no livro de 2 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, explicando aquilo que eu já falei um pouco atrás, sobre como houve essa mistura, né? Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra à Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. E por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo, a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e eles lhe ensinem o costume dos Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás, e os de Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses Sefarvaim, também temiam o Senhor, também temiam ao Senhor.
né, também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Parece, infelizmente, com o contexto que nós vivemos hoje. Há uma mistura tão grande e as pessoas vêm para a presença do Senhor. Elas saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro delas. Elas saem da Assíria, ela vem para a região do território de Israel, a presença do Senhor, mas elas trazem consigo toda a cultura do mundo da onde o Senhor já os tirou, de modo que assim muitas pessoas até temem a Deus. Deixa eu te falar um negócio, o diabo não está preocupado se você teme a Deus, o diabo está preocupado se você teme somente a Deus, se a sua vida é uma vida de culto somente a Deus. Mas Diego, eu vou à igreja, e o Deus está preocupado, e o diabo também, se você é a igreja, né? Muitas pessoas, elas vivem uma vida tão somente religiosa, elas vivem uma vida tão somente social, uma vida de aparência, mas no final das contas, as suas condutas e as suas práticas estão relacionadas muitas das vezes a cultos a outros ídolos. Que isso, irmão? Sim, muitos deles adoram a si mesmos, as suas próprias vontades, e a outros ídolos que a cultura oferece, que nós nem precisamos citar. Aquele povo adorava o Senhor, mas também cada um adorava o seu próprio Deus. Tinha uns que até passavam os seus filhos pelo fogo. Olha só, ninguém mais bota o filho no fogo hoje em dia, mas solta eles na frente do YouTube, solta eles na frente da televisão, porque não tem paciência para educar. Sim, o tempo é corrido, dias são difíceis, né? Eu sei que você tem muitos afazeres, mas cuidado, a responsabilidade de educar e indicar o caminho do Senhor é sua, papai, é sua, mamãe. Não deixe os teus filhos serem levados para o fogo por conta de qualquer outra situação que seja emergente e urgente. Não, aquele povo estava adorando ao Senhor, mas estava adorando ao Senhor somente do seu jeito. Cada um tinha uma imagem de Deus conforme a sua própria vontade. Não crie para você uma imagem do Senhor conforme a sua conveniência, né? Os samaritanos e os povos que estavam na região de Israel, temendo perder a sua segurança e a influência, buscaram infiltrar-se no meio do povo, se oferecendo para ajudar a reconstruir o templo. O que acontece? Como nós, no meio, no nosso convívio cotidiano, estamos bombardeados pelo ecumenismo, né? Onde disse que todos os caminhos levam a Deus. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquilo que não é caminho é atalho, e geralmente atalho leva ao precipício. Aquilo que não é verdade é mentira, e nós acabamos de falar, o pai da mentira é o diabo. E aquilo que não é vida é a morte, mas ele tem vida e vida em abundância para te dar. Novidade de vida, nós precisamos tomar cuidado com essas misturas, né? Somente os judeus, somente o povo hebreu iria participar da reconstrução. Você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, somente você, com a ajuda do Senhor, lembrando que o próprio Cristo é quem quer edificar a sua igreja, e com a ajuda do Espírito Santo, somente você é que pode reedificar o altar da sua vida, o altar da sua casa, o altar da sua família, o altar da oração, da palavra, o altar do jejum. O povo sempre estava levantando um jejum ali para humilhar, né, as suas necessidades. Precisamos ter discernimento da parte do Senhor para não misturar o santo com o profano. O povo, lembra de Josué, se misturou com Gibeon e pagou caro por causa disso. Pois muitos sofrem por fazer alianças que, por mais que possam trazer benefícios momentâneos, causam grandes danos no futuro. É por isso que Paulo está falando na sua segunda carta aos Coríntios que não vos prendais a um jugo desigual, né, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Se nós estamos em Cristo, se nós andamos na luz, nós não podemos andar na mentira, nós não podemos andar odiando os nossos irmãos, né? Nós temos que andar na verdade. Este era o povo que estava se levantando contra a obra do Senhor, né?
Mas o Senhor, ele tinha feito uma promessa de que ele iria concretizar a restauração da nação de Israel na terra de Israel, em Jerusalém ali, né? Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. O Senhor sempre nos convida a vivenciar uma experiência de diminuir na presença dele, para que possamos assim desfrutar da glória dele vindo resplandecer a face dele sobre as nossas vidas. Então nós vamos ver aqui o rei Ezequias, que também promoveu um grande avivamento na nação de Israel, arrancando assim também os altos que eram adorados, os deuses estranhos. Ele agora, sendo oprimido pelo rei da Assíria, buscou a face do Senhor. Lá em 2 Reis 19, versículo 32 a 37 diz: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E aconteceu que, estando ele lá prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Meu Deus, o homem foi morto pelos próprios filhos. Por quê? Porque se levantou contra o Senhor. Mas não só isso, ele intentou, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque o homem de Deus buscou em oração. O homem de Deus buscava andar em retidão. Mas o inimigo, ele continua proferindo mentiras. O texto lá de 2 Reis, capítulo de número 19, vai dizer que os enviados de Senaqueribe, eles falavam que não tinha como o povo de Israel ser livrado das mãos do grande rei, porque nenhuma das outras nações foi, e não seria assim, e o seu Deus não iria fazer. Mas Deus fez, e aquele povo não entrou na terra, e apenas um anjo forte destruiu 185.000 soldados do inimigo. Nós precisamos entender que, por mais que exista muita oposição, o nosso Deus, ele peleja pelo seu povo, assim como foi com Ezequias, também foi com Josafá. No capítulo de 2 Crônicas 20, do versículo 1 a 24, nós vamos ver a história do povo. O povo de quem? O povo de Moabe, o povo de Amon, né? Que se levantaram contra Josafá, e vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, e que é em Gedi, ou em Gedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda a Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Bem, a Bíblia vai dizer que Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, disse: dai ouvidos todo Judá, e a vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais e não vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles a pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor,
o adorando. Josafá tinha estratégia de batalha. A estratégia não era ter os melhores soldados bem preparados, que sabiam lidar bem com a espada e também se defender. Isso é importante, sim. Em toda estratégia de guerra, a preparação é necessária, mas a maior estratégia de guerra foi que ele buscou o Senhor, ele temeu o Senhor, ele se quebrantou na presença do Senhor e ele reconheceu que Deus era o Deus dos céus, o grande Criador de todas as coisas e que tinha todas as coisas em suas mãos, que tinha nas suas mãos todo o poder e que assim poderia o livrar da mão dos moabitas e dos amonitas. Dia assim foi e Deus respondeu, e respondeu falando que ia dar vitória. Só que Josafá insistiu em adorar, insistiu em louvar. Ele já estava se quebrantando com o jejum, ele tinha pregoado um jejum. Nós precisamos voltar a jejuar mais pelas causas nossas, pelas causas do povo de Deus, para que Deus entre na peleja a nos conceder vitória contra o nosso inimigo que não cessa, ele não para de vir contra nós, assim pelejando constantemente. Josafá alcançou vitória, como Ezequias, através de quê? Através da oração, através do jejum, através de se humilhar na presença do Senhor. E por que então que esse povo de Israel agora, cedendo às mentiras que o povo samaritano, o povo da região, escrevendo Artaxerxes, cedendo aquelas mentiras, não buscou os seus direitos, não buscou ao rei, não buscou a Deus, mas assim então somente cedeu, né? O comentarista da revista ele vai falar que a falta de resistência dos judeus era por várias ordens, né? Uma ordem espiritual e também porque aquele povo acreditava somente em si mesmo. O próprio texto vai dizer que Zorobabel acreditava na força do seu braço. Olha lá o que diz Zacarias 4,6. Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós temos que entender que tudo que intentarmos e tudo que fizermos tem que ser pelo Espírito de Deus. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, o versículo de número 5, o Senhor está falando com o profeta que nós não devemos confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem, maldito serei se eu confiar somente em mim mesmo e depositar em mim a minha esperança, mas eu tenho que depositar a minha esperança no Senhor e nele confiar. Ainda o sábio Salomão, no capítulo de número 3, versículo de número 5 até o 7, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua capacidade, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sim, o Senhor pode aplainar até mesmo o caminho torto, dificultoso, para que você ande reto na presença dele, se você depositar nele, se você confiar nele, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vemos que o próprio Zorobabel, ele confiava em si, o povo confiava em si, confiava na força. Até mesmo, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado quando Deus nos capacita em algo, quando Deus nos comissiona a algo e ali nós nos enchemos e muitas das vezes, mesmo sendo capacitados, mesmo sendo comissionados por Deus, muitas das vezes nós esquecemos que no final das contas é tudo dele, por ele, para ele e que se ele não for conosco, como Moisés falou, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós só podemos fazer alguma coisa não se for por força e por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ainda assim também as vestes, conforme o comentarista coloca aqui, as vestes do sumo sacerdote Josué estavam sujas, né, de modo que poderia colocar ali alguma dificuldade na vida espiritual daquele que era o líder espiritual. Muitas pessoas têm pecados escondidos, muitas pessoas têm pecados de estimação, muitas pessoas têm pecados não confessados, muitas pessoas têm escolhas ruins. Existem algumas coisas que simplesmente não são pecado, mas são embaraço e que podem vir a gerar escândalo àqueles que são mais fracos. A Bíblia diz que nós devemos nos apartar da
aparência do mal. Em tempos tão dificultosos, se você acha que aquilo pode te gerar algum problema, é melhor se afastar, porque melhor é estar na presença do Senhor do que se perder por qualquer bobagem, né? Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Zacarias, no capítulo de número 3, de 1 a 4, está falando que o diabo estava acusando Josué porque as suas vestes estavam sujas, né? Ainda no livro de Jó, capítulo de número 1, a Bíblia, capítulo de número 1, 2, ali, o contexto da história de Jó, a Bíblia vai dizer que Satanás, quando os filhos de Deus se apresentavam, e isso é um símbolo de quando nós nos apresentamos em oração, assim Satanás também se apresentava diante de Deus. Bem, diante dos homens ele profere mentiras, mas diante de Deus nem ele teria coragem de falar mentiras. E triste é quando ele nos acusa com verdades, verdades que são muitas das vezes ditas por ele por conta das nossas brechas, por conta dos nossos erros, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós lembremos, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, a saber, o nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém. Aquele que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse Josué, aquele que por mais que tenha errado, não é esse um tição tirado do fogo. E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, que eram símbolos de santidade. Eu me lembro de Isaías no capítulo de número 6, já era profeta, já reconhecia o pecado da nação de Israel, mas ainda assim, quando morre o rei Uzias e tendo uma experiência com a glória de Deus, ele fala: ai de mim, que habito no homem de lábios impuros e sou um homem de impuros lábios. Ele também reconheceu as suas dificuldades, mas um anjo veio com uma brasa que foi tirado do trono de Deus e queimou toda a sua iniquidade, assim purificando e possibilitando a ele a oportunidade de interceder pelo povo e de falar da parte de Deus para o povo. Deus, ele ainda pode nos purificar. Ele é aquele que pelo sangue precioso de Jesus nos santifica. E aí, o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, vai dizer que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, nos ajude a andar no Espírito, não na carne, mas em Espírito, porque o sangue de Jesus um dia fez uma obra maravilhosa nas nossas vidas e nenhuma acusação, nem do diabo e nem de ninguém, nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus, guardando o mistério da fé numa consciência pura. É importante nós termos uma consciência pura, porque quando nós não temos uma consciência pura, né, quando nós não temos uma consciência pura, as acusações do diabo fazem muito efeito. Ainda Paulo está dizendo na mesma carta, segunda carta a Timóteo 1:3, ele vai dizer: dou graças a Deus a quem desde meus antepassados eu sirvo com consciência pura. Ele está valorizando uma consciência pura de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Aos Filipenses, o mesmo Paulo está dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, mas devemos confiar no Senhor, e nós temos que buscar entender que é necessário nos mantermos com uma consciência pura. E mesmo que nós estivermos em uma situação onde as nossas vestes possam ter se sujado por qualquer motivo, o Senhor pode nos purificar, limpar novamente a nossa consciência, e nós devemos lutar para que assim ela continue, né? Nós vamos ver então no final da lição, ali no tópico de número 4, que os inimigos se alegram, porque o povo, eles agora, depois da carta a Artaxerxes, depois da resposta à carta, a carta ela surte um efeito que eles conseguem, então, com violência, parar a obra.
né? O povo, ele consegue agora, ele sofre agora as consequências da ação do inimigo. Muitas das vezes nós padecemos porque o inimigo está lutando contra nós e nos falta muitas das vezes o recurso necessário, porque nós não buscamos no Senhor para que assim nós venhamos a perseverar. Nós precisamos perseverar na obra do Senhor, porque quando a obra para, o diabo se alegra. Quando nós desistimos, o inimigo celebra, ele faz festa, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a sua igreja permaneça. É claro que nós não devemos sempre buscar vencer, sempre buscar avançar. Isso é um erro, muitas das vezes, de entendimento, né? Porque nós precisamos entender que o evangelho da cruz, muitas das vezes, é um convite à renúncia, é um convite a sofrer com Cristo e é um convite a perder para nós mesmos e para o mundo para que Cristo vença nas nossas vidas. Mas nós devemos entender que em Cristo nós somos mais que vencedores e ele, perdendo aparentemente para o contexto social da época, ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a própria carne, ele venceu a morte. O nosso Senhor Jesus venceu e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele nos convida também a vencer nele e a entender que a alegria dos ímpios ela é muito curta e de pouca duração. Eles se alegraram porque a obra do Senhor parou. Eles se alegraram, assim como na época de Juízes capítulo 16, na época de Sansão que era um chamado nazireu, que foi revelado como que deveria ser a conduta daquele jovem a Manoá, seu pai, aquele que viria livrar Israel da mão dos filisteus, um homem que tinha a presença do Espírito Santo de Deus atuando através da vida dele, através de uma força física, né? Esse homem que foi abrindo concessões, esse homem que foi se permitindo apostatar, sendo que não era permitido que ele tocasse e bebesse do fruto da vide, e ele passa por Tímina, ele se envolve num relacionamento, ele casa com uma mulher que não era do seu povo, ele faz uma festa conforme o povo pagão, mas tudo isso ainda na permissão de Deus, e Deus vai dando um livramento para ele vai dando um livramento contra os filisteus, mas ele continua se envolvendo com mulheres que não condizem com a vontade do Senhor, até chegar a Dalila, e ali, por insistência dela, ele vai a entregar o seu segredo da sua força. Mas a força de Sansão não estava necessariamente no seu cabelo, é porque aquele cabelo era ainda o último resquício de uma aliança, mas na verdade a força dele estava se perdendo à medida que ele cada vez mais ia abrindo uma concessão. A apostasia, sim, ainda Salomão falou que triste é quando o homem ele não é julgado pelo seu pecado, mas assim ele acha que nunca vai haver, mas vem então uma repentina destruição, vem então uma repentina uma correção de uma vez que o pega de surpresa. E assim foi, porque Sansão foi cortado o seu cabelo. Por quê? Porque ele estava apostatando e ali ele perde a presença do Senhor que lhe dava força e então furam seus olhos. Olha que triste quando ele então perde a visão, né? Um símbolo de pessoas que perdem a visão espiritual. Ele vai para aquela prisão e ali fica no moinho, e então ele volta a buscar ao Senhor, e enquanto isso o seu cabelo vai crescendo, e agora os filisteus trazem ele ao templo para que assim pudessem se alegrar com ele, e ele pede para que coloquem então nas colunas principais daquele templo que tinha cerca de 3.000 pessoas que adoravam a deuses estranhos, e ali ele estava preso naquele momento onde foi convidado a alegrar, a fazer a festa do inimigo, e ele pede para que coloque ele junto às colunas principais, e ele clama de novo a Deus, e Deus, que ali passou num processo com ele naquela prisão, o atende, porque o chamado dele era matar filisteu. Ele talvez não precisasse morrer, mas ele conduziu numa vida de pecado e então foi apostatando e chegou naquela situação cego,
humilhado, né? Não precisava, como a nação de Israel, passar por esse cativeiro e estava ali sendo humilhada, agora tendo que voltar para a terra do Senhor, para Jerusalém, reconstruir o templo e agora sendo oprimido de novo pelo inimigo. Mas Sansão, ele foi nas colunas principais e como o chamado dele era matar filisteu, ele até morreu, mas ele cumpriu o seu chamado. O problema é que muitas das vezes a gente até se arrisca a morrer em nome do Senhor, mas acaba pegando as colunas que não são as principais e aquilo que de fato não vai fazer com que venha se cumprir na sua essência o propósito. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vamos vigiar para não apostatar, vamos vigiar para não ser conduzido ao cativeiro, vamos vigiar para não ter que sofrer as consequências de ter que padecer um momento de angústia e aflição, porque muito mais difícil é reedificar do que manter o altar limpo, o altar bem montadinho, né? Um altar bem construído. Mas se assim for necessário, que o Senhor nos ajude a reedificar. Eu sei que em várias áreas da nossa vida nós precisamos reedificar o altar e reedificar, reestruturar, né? Aparar as partes do templo da nossa vida que estão com alguma dificuldade. Assim foi na vida dos inimigos de Sansão. A alegria deles durou pouco. Também a Bíblia vai dizer em Mateus 28, 11 e 15 que a alegria dos sumos sacerdotes que até tentaram impedir, né, botando lá os soldados para tomar conta, falando para Pilatos que se ele ressuscitasse iria ser maior ainda o prejuízo, mas não teve jeito, os próprios soldados caíram estatelados diante daquilo que Deus fez, porque Jesus ressuscitou. Aqueles mesmos soldados foram falar para os fariseus e os fariseus ali compraram aqueles homens acreditando que ali iria aplacar. Entre os judeus ainda parece que é uma mentira, mas a mentira e a alegria dos fariseus não pôde impedir o crescimento do cristianismo e nem impedir o crescimento do reino, o crescimento do reino de Deus, de modo que a alegria deles também foi pouco, né? Ainda lá em Ageu, o capítulo de número 1 vai dizer: fala o Senhor dos exércitos dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A alegria dos inimigos era curta. Por quê? Porque a vingança ela é do Senhor, né? A nossa vingança ela é do Senhor. Irmãos, que isso. O dia do juízo do Senhor, falado lá em Sofonias, falado em outros profetas, também Ezequiel, capítulo de número 7, o fim vem o dia da turbação, fala da vingança do Senhor. E a vingança do Senhor, na verdade, é onde vai entrar a justiça de Deus, aonde Deus, levando a sua igreja, agora vai cobrar a consequência daqueles que escolhem não viver com Cristo, né? E ali virá o tempo da grande tribulação, segundo aquilo que nós acreditamos, conforme Apocalipse 3:10, nós, tendo pouca força, guardando na palavra da paciência, o Senhor nos livrará daquele momento. Mas então virá um tempo de angústia para Jacó, para o povo de Israel, virá um tempo de angústia para aqueles que não quiseram servir a Cristo e para aqueles que não andaram com Cristo de uma forma genuína. Eu falei da vingança do Senhor, o Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, porém cada nação fez os seus deuses e os puseram na casa dos altos, os samaritanos fizeram cada nação cidades em que habitavam. Aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia. Deus se levantou contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo, com a labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8, o Senhor diz que ao seu tempo, como ele falou em Pedro, né, não destruiria mais por água, mas por fogo, como vai acontecer na segunda parte da grande tribulação, muitas destruições, guerra, fome, meteoros caindo, pedras, né, caindo na terra, muitas dificuldades na grande tribulação, assim será também a partir da vingança do Senhor. Mas Ageu 1, de 6 a 9, ainda vai falar bem assim: vocês semeiam muito e recolhem pouco, comem
porém não se fartam, bebem, porém não vos saciam, vestivos, porém ninguém se aquece. Vocês recebem um salário, recebem um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu ainda dissipei como um sopro. Por que causa? Por que causa isso tudo? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. O que aconteceu? Diante da opressão, da violência, diante da paralisação que veio por conta do inimigo, o povo se acomodou e, como disse o texto de Ageu 1:2 que nós acabamos de ler, entenderam que não era o tempo ainda de reedificar a casa. Triste é quando nós viramos falar e falamos que no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, e ainda quer usar o termo kairos para falar do tempo de Deus. O tempo cosmos é o tempo em que nós estamos inseridos, né? O cronos é o tempo cronológico do relógio. O kairos é o tempo em que Deus age em favor do homem. Mas o tempo de Deus é o aion, ou seja, eternidade, porque Deus não tem tempo, ele é de eternidade a eternidade, ou seja, ele não está inserido no tempo e no espaço, ele é o grande eu sou, ele é um Deus presente no ontem, no hoje e no amanhã, ele é um Deus que está além do tempo, e o tempo dele é sempre o presente, de modo que ele nos convida a hoje mudarmos a nossa atitude, para com a obra do Senhor, a obra missionária, para com a obra social, para a capacitação de pessoas, para o zelo com a casa dele, o templo onde nós congregamos, né? Só agora em tempo de pandemia que muitas das vezes nós valorizamos a importância de congregar. Mas também entendemos que nós somos templos e que não basta somente estar nos templos evangélicos e nas igrejas aonde nós congregamos, mas nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo e que precisamos estar em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão primeiramente com a nossa família, para que assim nós possamos estar em comunhão com os nossos irmãos nas nossas casas de oração, os templos onde nós nos reunimos. Então o Senhor estava exortando aquele povo e falando: olha, vocês não estão recebendo bênçãos porque vocês estão se preocupando somente com vocês mesmos. Se preocupem com a minha casa, se preocupem com a minha obra, se preocupem com a comunhão comigo, né? Então o povo foi convidado a restaurar, né? Nós somos convidados a não viver em desânimo. Nós somos convidados a perseverar na presença do Senhor. Nós somos convidados, diferente dos judeus, a não nos entregarmos, mas a lutarmos, perseverando na palavra, o alicerce, perseverando na oração, que também é base, perseverando no jejum para diminuirmos, para que ele cresça, porque assim, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós, e nós entenderemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do maligno. Então, meu irmão, que você tome aí a autoridade que vem da parte do Senhor e diga: Satanás, o Senhor te repreenda, e que você possa permanecer firme nos propósitos de Deus. Se Deus te mandou reedificar, ele irá contigo e te capacitará. Ele pode te purificar as tuas vestes. Ele pode te fortalecer e te lembrar que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ele pode te lembrar, sim, que você não deve confiar no seu próprio entendimento. Ele deve te lembrar que um dia você reedificou o altar. Ele deve lembrar que, como ele mandou a Ciro mandar o povo, a ordem foi de Deus para restaurar o templo. A ordem foi de Deus para restaurar a Jerusalém. Ei, existe uma ordem de Deus para esse último momento em que a Igreja do Senhor vive na terra. Uma ordem de Deus para que nós que estamos neste momento de reclusão, estamos muitas das vezes em nossa casa. Os próprios governos às vezes oprimem a igreja, tentando impedir o culto, tentando impedir as reuniões, mas nós vamos seguir avançando, vamos seguir orando, vamos seguir pregando. Por quê? Porque a ordem é do Senhor para que você reedifique o templo. Lança aí o alicerce
no dia de hoje e não impeça, não permita que o inimigo venha impedir a grande obra que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Eu espero que essa aula possa ter te edificado. Curta, compartilhe, para que outros possam também glorificar o nome do Senhor. Deixe o seu comentário aqui embaixo, dando um glória a Deus, e que nós assim possamos perseverar no cumprir o propósito de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.